A minha tarefa é falar sobre a essência do nosso ministério, que é a proclamação do Evangelho ao mundo. Há muitos textos das Escrituras que eu poderia consultar para fazer isso. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para um em particular. Vocês acompanham comigo enquanto eu leio? 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5. Irei começar no versículo 17. E lerei até o versículo 21. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Esta é a palavra de Deus, vocês podem se sentar. Muitos anos atrás, eu estava voando para El Paso, Texas. Eu estava no temido assento do meio na Southwest Airlines. E estava espremido por alguns indivíduos grandes. E fui fazendo uma pequena preparação com a minha Bíblia, escrevendo algumas anotações, e o cara perto da janela era, obviamente, do Oriente Médio. E ele continuou olhando e olhando, e finalmente me disse... Eu estava indo para o El Paso para fazer uma conferência de homens lá, e ele me disse, Senhor, eu posso te fazer uma pergunta? E eu disse, claro. E ele disse, isso é uma Bíblia? Eu disse, é uma Bíblia. Ele disse, bem, talvez você possa me explicar a religião americana. Ele disse, sou do Irã. Sou muçulmano e todos em meu país são muçulmanos e não entendo a religião americana. Eu estou imigrando para os Estados Unidos da América e tenho que ir e voltar ao centro de imigração em El Paso, Texas, e não entendo a religião americana. Eu disse, bem, ficaria feliz em responder a essa pergunta. Você pode estruturá-la? Esta foi a pergunta dele. Ele disse, você pode me dizer a diferença entre um católico, um protestante e um batista? Não sei quem ele encontrou no processo ao vir para os Estados Unidos. Mas tudo o que posso dizer é que acertei. Eu resolvi isso. Católicos, protestantes e batistas. E eu disse a ele, eu posso te fazer uma pergunta? Ele disse, claro, claro, claro. Eu disse, os muçulmanos têm pecados? Eu sabia que sim, mas queria ouvir como ele responderia isso. Sim, temos pecados. Ele disse, temos tantos pecados que nem mesmo conheço todos os pecados. Ele disse, na verdade, para ser honesto, vou para El Paso para cometer alguns pecados. Sim, disse ele, conheci uma garota no processo de imigração e é por isso que estou indo para lá. Eu disse, como Alá se sente a respeito dos seus pecados? É muito ruim. Eu poderia ir para o inferno. Sério? Por que você não para de cometer esses pecados? Eu não posso. Então ele disse isso, eu nunca vou esquecer. Espero que Deus me perdoe. Eu disse, sério? Por que ele faria isso? Posso te dizer pessoalmente, eu o conheço e ele não vai. Ele olhou para mim e disse, você conhece Deus, está no assento do meio da Southwest? Quem você está enganando?
Eu disse, eu o conheço. E você está certo em pensar que irá para o inferno. Mas eu tenho boas notícias para você. Você pode se reconciliar com o Deus verdadeiro. E todos os seus pecados podem ser perdoados para sempre. Você está interessado? Por favor, Senhor. Não há salvação no Islã, não há redenção no Islã, não há expiação no Islã. Há apenas desesperança. Revelei a ele o evangelho da reconciliação. Isto é o que eu faço. Isto é o que eu faço. Eu digo às pessoas que elas podem se reconciliar com Deus. Esse é o meu trabalho. Esta é a minha vida. Essa é a sua vida. Você é um crente? É por isso que você está aqui. É por isso que você está aqui. O Senhor não o manteve aqui porque gosta da sua adoração. É muito menos do que deveria ser. Ele não o manteve aqui porque gosta da sua virtude. É muito menos do que deveria ser. Ele não o manteve aqui porque ama a maneira como você constrói relacionamentos amorosos, duradouros, significativos, compassivos, simpáticos e generosos com todos. Não, ele suporta as falhas em todas essas categorias para deixá-lo aqui com um propósito, que é o ministério da reconciliação. Você vive neste mundo para dizer aos pecadores que eles podem se reconciliar com Deus. Isso é o que nós fazemos. O vírus mais mortal do mundo não é o HIV, é o vírus do pecado. Ele mata a todos que infecta, e não apenas no tempo, mas na eternidade também. Toda a raça humana está morta em delitos e pecados, alienada da vida de Deus, sob o julgamento divino. Reveja aquela passagem que acabei de ler. Você enxerga 5 vezes alguma forma da palavra reconciliar 5 vezes. Este é um texto a respeito da reconciliação. Isso define o coração e a alma da responsabilidade cristã. Deus nos chamou. Vocês podem ver como está exposto aqui. Ele nos chamou, versículo 18, para o ministério da reconciliação. Isso define o que nós somos, o que fazemos. Estamos no ministério da reconciliação e o exercemos. No final do versículo 19, ao proclamar a palavra da reconciliação, a mensagem da reconciliação. Esse é o evangelho. Essa é a boa notícia. É possível que pecadores se reconciliem com Deus. É nosso elevado, santo, chamado e privilégio proclamar a maior das verdades que a mente humana jamais virá a compreender. É para isso que vivemos. É para isso que morremos. Isso é o que ensinamos, é o que pregamos. Você pode se reconciliar com Deus. A sua vida é vivida como um embaixador de Deus, embaixador de Cristo neste mundo, anunciando o ministério e a mensagem de reconciliação. A inimizade entre pecadores sem esperança, desamparados, perversos, condenados, sentenciados e malditos, e um Deus absolutamente santo pode acabar com isso. Do nosso ponto de vista humano, certamente do ponto de vista muçulmano, a relação parece irreconciliável, irreversível. Mas do ponto de vista de Deus, não é. Reveja a conhecida palavra embaixadores no versículo 20. Termo rico, literalmente, usado às vezes para expressar a palavra que traduzimos, anciãos. Mas neste caso é um representante. É uma palavra nobre que transmite muito. Um embaixador representa o seu governo. Ele representa esse governo com um senso de dignidade. Ele é responsável por representá-lo corretamente. Em certo sentido, desprezar o embaixador é desprezar o governo. O governo que o enviou, o rei que o enviou, a autoridade que o enviou. Somos embaixadores do Rei dos Reis, somos embaixadores do Deus do céu. Nos rejeitar é rejeitá-lo, nos desprezar é desprezá-lo. E fazer isso é uma coisa horrível. Somos embaixadores nessa terra estrangeira, passando nossas vidas com aqueles que são estranhos para nós, que pertencem ao reino das trevas.
Estamos aqui em uma cultura diferente. Vivemos uma vida diferente, sob uma autoridade diferente, com direção diferente, poder diferente, objetivos diferentes, metas diferentes. Somos, em todos os sentidos, estrangeiros, mas somos chamados de embaixadores para levar a essa cultura a mensagem de reconciliação. Essa não é uma tarefa fácil. De certa maneira, é uma tarefa absolutamente impossível. Se você ler 2 Coríntios capítulo 10 por um momento, o apóstolo Paulo fala sobre o caráter formidável que essa tarefa assume. No versículo 3, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. O que ele quis dizer com isso é que somos humanos. Quando ele diz andando na carne, ele não está falando sobre a carnalidade. Ele não está usando a carne como é usada, digamos, em Romanos 7, ou mesmo antes aqui. Mas ele está dizendo, somos humanos. Mas não militamos segundo a carne. Não podemos realizar este ministério da reconciliação com armas humanas. Armas humanas não funcionam. Não é uma questão de estratégias, não é uma questão de metodologias, não é uma questão de inteligência. Por quê? Versículo 4, as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. A verdade é que estamos atacando fortalezas. Esta é a palavra para forte, em grego, a palavra para prisão e a palavra para túmulo. E o que está falando é basicamente declarado no próximo versículo. O que são essas fortalezas? O versículo 4 diz, para destruir fortalezas. O versículo 5 diz, e toda altivez, logismos. Quais são as fortalezas que temos que destruir? Logismos, ideias, teorias, pontos de vista, psicologias, filosofias, religiões, visões de mundo, perspectivas. Este ministério de reconciliação é um ministério um tanto desafiador. Temos que literalmente destruir as fortificações ideológicas em que as pessoas estão vivendo, que se tornam as suas prisões e terminam em seus túmulos. Temos que esmagar ideologias de pedra maciça. Ele ainda os define desta maneira, no versículo 5. Toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Para cumprir o ministério da reconciliação, temos que destruir fortificações ideológicas maciças, transformá-las em escombros, libertar as pessoas e levá-las cativas a Cristo. Essa não é uma tarefa simplista. Não podemos usar armas humanas para isso. Só uma coisa que podemos usar, e nem mesmo é mencionada aqui, mas é a única esperança. Se você vai destruir todas as coisas elevadas que se levantam contra o conhecimento de Deus, se você vai destruir todas as ideias anti-Deus, se você vai destruir todas as mentiras anti-Deus, há apenas uma arma, e isso é o quê? O que sozinho destrói as mentiras? A verdade. Somos o povo da verdade. Nós manejamos a verdade. A espada do Espírito, a arma mais poderosa do mundo, é a verdade de Deus. Nós, estrangeiros neste mundo, andamos com a arma divina da verdade revelada, escrita na Bíblia Sagrada, e entramos na vida das pessoas para usar a palavra de Deus sob o poder do Espírito de Deus para destruir suas ideologias condenatórias. Isso é o que nós fazemos. Este é o ministério da reconciliação. Agora, neste texto, há vários elementos muito importantes disso que eu quero que vocês vejam. Não podemos passar por tudo. Mas eu quero que vocês entendam o ministério da reconciliação, apenas alguns recursos. Número 1, a reconciliação é através da vontade de Deus. A reconciliação é através da vontade de Deus. Veja o versículo 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Versículo 19. Era
Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Versículo 20. Somos embaixadores em nome de Cristo e é como se Deus exortasse por nosso intermédio. Todas essas coisas, todas as coisas referidas no versículo 17, que são elementos de salvação, transformação, são todas de Deus. É tudo de Deus. Os pecadores não podem encontrar uma maneira de se reconciliar com Deus. Deus tem que encontrar uma maneira de os pecadores se reconciliarem com Ele. Deus toma a iniciativa em tudo isso. Os pecadores não têm poder para satisfazer a ira de Deus contra o pecado. Os pecadores não têm virtude para agradar a Deus. Todos nós somos ofensores, fomos banidos eternamente de sua presença. Estamos desesperados, desamparados, impotentes, ignorantes, cegos, condenados e mortos. Se alguma vez houver uma mudança no relacionamento, ela terá que vir de Deus. Esse é o Evangelho. Deus amou o mundo de tal maneira que criou um caminho de reconciliação. Ele desejava redimir pecadores. Ele tomou a iniciativa. Vocês sabem o que me incomoda? É interagir com as pessoas da Igreja Católica Romana e ouvir coisas como, sabe, se você quer a ajuda do céu, você não quer ir a Deus. Deus está em um lugar lá fora, indiferente, endurecido, bravo, exigente, crítico. Você poderia ir a Jesus, mas sabe, Jesus é muito parecido com o seu pai. Ele é muito bravo. Então, se você realmente quer se reconciliar com Deus, vá até Maria. Porque Jesus não pode resistir a sua mãe. Ela vai conseguir o que você precisa. Isso não apenas não é verdade. A realidade é que Maria nunca ouviu uma oração desde que ela deixou a terra. Mas isso é uma blasfêmia contra Deus, que é por natureza o Salvador. Deus, o nosso Salvador. Deus é por natureza um Salvador. Repetidamente, as Escrituras nos dizem isso. Eu amo este versículo de 1 Timóteo. Para esse fim que labutamos e nos esforçamos, sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. O que isso significa? Ele é o Salvador de todos os homens. Deus é por natureza um Salvador. O próprio fato de o mundo estar cheio de incrédulos atesta o fato que Deus adiou o julgamento merecido, certo? O fato de vivermos o suficiente para sermos redimidos é uma indicação de que Deus é paciente. A bondade e a tolerância de Deus têm como objetivo levar os pecadores ao arrependimento. Como Deus é o Salvador de todos os homens nesse sentido? Deus é o Salvador de todos os homens física e materialmente, pois eles não morrem quando pecam. Se eles morressem quando estivessem possuídos pelo pecado, ninguém nasceria. E se eles morressem depois de cometer seu primeiro pecado, ninguém viveria muito. O próprio fato de as pessoas viverem é um testemunho da tolerância de Deus, que Deus é por natureza um Salvador. Ele não dá ao pecador o que o pecador merece quando o pecador merece. Mas malista é o pequeno advérbio, mas de uma forma completamente única. Ele é o Salvador dos crentes, não fisicamente e materialmente, mas espiritualmente e eternamente. Tudo o que você precisa fazer é olhar para o mundo ao seu redor para saber que Deus é um Salvador por natureza. Ele disse a Adão, veja, coma essa fruta e no dia em que comer você morrerá. Adão viveu muito tempo depois disso. Claro, as sementes da morte foram plantadas nele. Mas ele viveu muito tempo. Isso é um testemunho da tolerância de Deus. O próprio Deus é o reconciliador. O próprio Deus é o Salvador.
Reconciliação é a provisão divina pela qual o santo descontentamento de Deus pode ser apaziguado, a hostilidade para com os pecadores pode ser removida e os pecadores podem ser restaurados a Ele. É Deus no jardim dizendo: onde você está? É Deus em Cristo, correndo a toda velocidade pela vila em Lucas 15, puxando seu manto, se envergonhando por mostrar suas pernas naquela cultura e jogando seus braços em volta de um filho com cheiro de porco, beijando ele por toda a cabeça e dando boas-vindas a ele com uma festa. Isso é Deus. Deus é quem está por trás das festas em Lucas 15, a festa da dracma, a festa da ovelha e a festa do filho. O céu é uma festa ininterrupta, aliás, porque o céu se alegra com o arrependimento de um pecador. No céu, a festa nunca para. E Lucas 15 diz que é na presença dos anjos. Não são apenas os anjos que estão na festa, é na presença dos anjos que Deus está celebrando a salvação de todas as almas. Ele é por natureza um reconciliador. Por que isso é uma boa notícia para você? Porque o seu trabalho não é tentar convencer Deus a salvar o pecador. Deus é o reconciliador. Portanto, a reconciliação é pela vontade de Deus. Em segundo lugar, é pelo ato de perdão. Mais uma vez, leia o versículo 19. É claramente a única maneira pela qual a reconciliação poderia acontecer. Diz: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Como? Não imputando aos homens as suas transgressões. Essa é a única maneira disso acontecer. Não imputando aos homens as suas transgressões. Essa é uma declaração incrível. Quero dizer, falamos muito sobre isso. Dizemos: Deus perdoa os pecadores. Se você clamar a Deus e se arrepender, Ele o perdoará. Mas a questão é, como Deus pode fazer isso? Como Deus pode fazer isso e ainda ser justo? Responderemos a essa pergunta daqui a pouco. Mas a mensagem que damos ao pecador é esta: Deus não imputará os seus pecados contra você. De alguma forma, por intermédio de Cristo, Deus pode literalmente remover os seus pecados tanto quanto o leste está do oeste, não se lembrar mais deles e enterrá-los nas profundezas do mar. Você está interessado? Você gostaria de ter todos os seus pecados perdoados? Já fiz essa pergunta muitas vezes. Muitas vezes para as pessoas. Você tem algum interesse em ter todos os seus pecados perdoados? Bem-aventurado o homem, diz Romanos 4, a quem o Senhor jamais imputará pecado. Ou Salmo 32, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. Esta é a mensagem maravilhosa. Embora possamos pensar que a apologética é a grande arma a ser usada contra todas as ideologias, às vezes não é uma batalha intelectual sobre a verdade e o erro. A coisa mais poderosa que dizemos a um pecador, a coisa mais poderosa que você dirá a um pecador é: Deus perdoará todos os seus pecados para sempre e o levará à sua presença. Esta é a mensagem. Essas são as boas novas. Você está interessado? Se alguém não estiver interessado nisso, não há realmente para onde ir. Argumentos intelectuais não ajudam. Deve haver um nível de desespero. Tem que haver um nível de terror. Tem que haver um nível de medo, culpa, ansiedade, pavor. E quando o Espírito de Deus começa a produzir esse tipo de convicção no coração, esse tipo de medo, esse tipo de pavor, quando você pode dizer a alguém: Deus perdoará todos os seus pecados, você está interessado?
Você cortou até o núcleo. Portanto, a oferta do ministério da reconciliação é essencialmente pela vontade de Deus, pelo ato do perdão. Em terceiro lugar, pela obediência da fé. Embora Deus seja o iniciador e Deus seja o salvador, obviamente, não está separado de uma resposta. É por isso que observe o versículo 20. Ele diz, como embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Há algo nisso que não parece muito reformado. Nós rogamos... Quando foi a última vez que você rogou a um pecador que se arrependesse? Que você implorou a um pecador? Quando foi a última vez que você fez um apelo implorando? Por que temos que implorar com uma oferta como essa? Por que temos que implorar? Se a oferta for o que é, você pode ser perdoado de todos os seus pecados e levado para a glória celestial. Por que estamos implorando a todos? Por que estamos suplicando às pessoas a melhor oferta, a cura da alma, a cura eterna? Por que temos que implorar as pessoas? Porque, como ouvimos no início da tarde, o coração está relutante, incapaz, morto e cego para uma coisa. Mas, além disso, porque as pessoas não querem desistir de suas próprias vidas. Jesus, em Lucas 4, estava em Nazaré. Isso me fascina há anos. Ele está em sua própria cidade natal. Volta para a sinagoga, para onde vai, pois seu costume era ir todos os sábados. Todas essas pessoas o conhecem, eles são parentes, amigos. Essa é a cidade em que ele cresceu. Ele volta e depois de uma bateria de milagres na primeira parte do seu ministério, e se levanta na sinagoga e lhes diz que está lá para pregar o evangelho aos pobres, prisioneiros, cegos e oprimidos. E essa é a maravilhosa coisa que eles estavam esperando. Essa é a gloriosa realidade pela qual eles estavam esperando. E eles ouvem. E antes que o dia acabe, eles tentam matá-lo. Tentar matá-lo? Porque ele ofereceu a eles a salvação e o reino. O preço era muito alto. Ele cortou as pernas da justiça própria deles. As duas pequenas parábolas em Mateus 13 meio que resumem tudo. Um homem viu um tesouro em um campo e vendeu tudo para comprá-lo. Um homem que procurava pérolas encontrou uma pérola de grande valor e vendeu tudo para comprá-la. A chave para entender essas duas parábolas é: se você quer a salvação, isso vai te custar o quê? Tudo. Tudo. Esse é o problema. Você tem que dizer ao pecador, a propósito, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e ande. E tomar a sua cruz não é algum tipo de experiência espiritual mística. Tomar a sua cruz significa que pode custar a sua vida. Jesus chamou os discípulos e disse, é melhor vocês medirem o custo. É melhor vocês calcularem o preço. Essa foi uma nota tão comum em seu ministério, que os seus discípulos disseram a ele em Lucas 14, são poucos os que estão sendo salvos? E ele diz, certo, porque é muito difícil. É muito difícil. É uma batalha incrível. Por quê? Você tem que odiar o seu pai, a sua mãe, a sua irmã, o seu irmão, as suas posses, a sua própria vida. João 12. A sua própria vida. É a venda de tudo. E se você não estiver disposto a vender tudo, você não é digno de ser meu discípulo. É aí que a guerra espiritual realmente esquenta. O jovem rico vem a Jesus e pergunta, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe dá uma ordem. Ele se vira e vai embora. Se ele tivesse dado todo o seu dinheiro, ele teria sido salvo? Não. Mas se ele tivesse dito, eu quero tanto a salvação, eu quero te confessar como Senhor. Tudo o que o Senhor me disser para fazer, eu farei. É esse tipo de submissão que marca o desespero do pecador verdadeiramente penitente. Temos as melhores notícias do mundo para oferecer às pessoas. E elas se apegam à própria miséria.
Agora, isso nos leva ao ponto deste texto. A reconciliação é pela vontade de Deus, pelo ato do perdão, por meio da fé. E, finalmente, pela obra de substituição, pelo trabalho de substituição. Em Romanos 4, surge a pergunta: como Deus pode justificar o ímpio? Como Ele consegue fazer isso? Como Deus pode ser o Deus justo e o justificador daquele que crê em Jesus? Como pode Deus ser justo e justificador? Se Deus é um juiz e um criminoso entra no tribunal, o criminoso diz: eu sou culpado e todas as evidências apoiam isso, e o criminoso diz: eu sinto muito e realmente me arrependo, eu quero ter uma vida diferente, e o juiz diz: ótimo, eu compro o seu arrependimento, eu te perdoo, sigo o seu caminho. Ele não será juiz por muito tempo, certo? Porque qual é a função do juiz? É cumprir a lei. O juiz tem que cumprir a lei. Se Deus é o juiz perfeito, então Deus tem que cumprir a lei. Então, como Deus pode ser justo e justificador dos pecadores? Como Ele consegue fazer isso? O versículo 21 responde isso. 15 palavras gregas que resumem a reforma e resumem o evangelho. Se você conseguir essas 15 palavras gregas, mas algumas em português, se você puder explicar este versículo, você entende o evangelho. E você pode exercer o ministério da reconciliação corretamente. Aqui estão essas palavras. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Essa é a doutrina da substituição e imputação. É assim que Deus pode ser justo e justificador dos pecadores. Deus fez aquele que não conheceu o pecado. Quem é esse? Em poucas palavras. Deus fez aquele que não conheceu o pecado. O Senhor Jesus Cristo. O santo, inofensivo e imaculado. E se o juiz de toda a terra deve agir com justiça, ele deve punir o pecado. Ouça isto: todo pecado já cometido por toda pessoa que já viveu será punido. Ou o pecador impenitente e incrédulo suportará essa punição eternamente e agravará a sua punição pecando por toda a eternidade. Ou outra pessoa terá que suportar a punição. Mas todo pecado já cometido será punido. Isso é justo. Então, Deus fez aquele que não conheceu o pecado por nós. Bem, o que isso significa? Lembro-me de ouvir um pregador da TV dizer: bem, na cruz Jesus se tornou um pecador. Então ele teve que ir para o inferno por 3 dias e sofrer por seu pecado antes que o Pai o ressuscitasse. Isso faz parte do evangelho do curandeirismo, das posses da prosperidade. Isso é uma blasfêmia. Porque quando Cristo estava pendurado na cruz, Ele era o Cordeiro sem mancha e sem mácula. É por isso que Ele pôde dizer: Deus meu, por quê? O que significa que Ele foi feito pecado? Simplesmente Deus tratou Jesus como se Ele fosse um pecador. Vou além disso. Deus tratou Jesus como se Ele tivesse cometido pessoalmente todos os pecados cometidos por todas as pessoas que seriam redimidas, embora Ele não tivesse cometido nenhum deles. Você diz: bem, como uma pessoa pode absorver toda a punição por todos os pecados de todas as pessoas que crerão ao longo da história da humanidade? Como uma pessoa pode receber toda essa punição e absorvê-la em 3 horas de escuridão? Resposta: Ele pôde receber uma quantidade infinita de punição porque Ele é uma pessoa infinita. Deixe-me personalizá-lo. Deus tratou Jesus na cruz como se Ele vivesse a minha vida e o punisse por todos os pecados que cometerei para a satisfação de sua justiça. Na cruz, Deus tratou Jesus como se Ele vivesse a sua vida, com todos os pecados que você cometerá, punido por completo. E Ele carregou em seu corpo os nossos pecados.
Cristo não se tornou um pecador. Ele nunca quebrou uma lei de Deus. Essa é uma blasfêmia impensável. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, certo? Ele foi ferido por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz para com Deus estava sobre ele. Deus fez com que a iniquidade de todos nós caísse sobre ele. A outra parte disso que é realmente incrível. Olhe para o versículo novamente e vamos dar uma olhada na parte final dele. Tem mais. Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Para que possamos nos tornar a justiça de Deus nele. Deus tratou Jesus como um pecador, embora ele não fosse. Isso é substituição. Deus tratou Jesus como um pecador, embora ele não fosse. Vocês estão prontos para isso? Para que ele pudesse nos tratar como justos, embora não sejamos. Vou dizer de outra maneira. Na cruz, Deus tratou Jesus como se ele vivesse a minha vida, para que pudesse me tratar como se eu vivesse a sua vida. Esse é o Evangelho. Deus olhou para a cruz, ele me viu. Ele olha para mim, ele vê o seu filho. Não apenas os meus pecados foram imputados a ele, mas a sua justiça foi imputada a mim. Sabe, lembro-me de ter uma conversa com alguém sobre isso alguns anos atrás e o pensamento veio, sabe? Se eu fosse Deus, acho que teria mandado Jesus passar apenas um fim de semana aqui. Desça mais cedo na sexta-feira e vamos trabalhar para que você seja crucificado na sexta-feira, você pode sair da sepultura no domingo e voltar em seguida. Eu só preciso que você vá durante o final de semana e basta para você expiar os pecados. Bem, por que ele precisou ficar aqui durante 33 anos? Por que ele teve que ser um bebê, uma criança, um adolescente, um rapaz e um adulto? Por quê? Para que ele pudesse cumprir toda a justiça. E para que em todos os pontos ele pudesse ser tentado como nós, sem o quê? Pecado. Ele teve que viver essa vida perfeita para ser creditado a nós. Esse é o Evangelho. Deus tratou Jesus como se ele vivesse a minha vida e a sua, para que pudesse nos tratar como se vivêssemos a sua vida. Não é incrível? Que graça! Esta é uma reconciliação impressionante. Ele agora nos trata como trata o seu próprio Filho Santo. E um dia deixaremos este vale de lágrimas e entraremos na glória. E eu amo o que João diz. Seremos como Jesus, pois o veremos como ele é. Pai, agradecemos por esse chamado que nos foi dado para sermos ministros da reconciliação, pregando a palavra da reconciliação. Não podemos usar armas humanas para isso, mas apenas o que é divinamente poderoso, a palavra e o Espírito. Eu oro especialmente por esses jovens que estão aqui. Dê a eles amor pela verdade, compreensão da verdade, capacidade de manejar a espada com clareza e convicção. E conduza-os para terem corações preparados. Conduza-os ao seu povo para serem seus instrumentos
de reconciliação. Ajude-nos, Senhor, a nos tornarmos uma força de pessoas em tempos sombrios e obscuros, para proclamar a maravilhosa notícia de que os pecadores podem ser reconciliados com Deus e se tornarem filhos, herdeiros e co-herdeiros de tudo o que Deus possui na eternidade. Esta é a boa notícia. Corações abertos, abra, Senhor. Use-nos como seus instrumentos. Agradecemos por este privilégio. Em nome de Cristo, amém.